Olá, a Corte Internacional de Justiça das Nações Unidas realiza hoje e amanhã, em Haia, na Holanda, a partir das 10 da manhã pela hora local, 6 da manhã em Brasília, as primeiras audiências do caso em que a África do Sul acusa Israel de cometer atos de genocídio contra o povo palestino na faixa de Gaza. Eu falei aqui que seria no Tribunal Penal Internacional, mas o tribunal que julga países é a Corte Internacional de Justiça da ONU. A África do Sul exige que o tribunal ordene um cessar-fogo, acusa Israel de matar e afetar a saúde física e mental dos palestinos em Gaza e de criar condições de vida calculadas para levar à destruição física dos palestinos. Cada parte terá 3 horas para apresentar a acusação e a defesa. Além dos 15 juízes permanentes do tribunal, cada parte poderá indicar um. Israel enviou o ex-presidente da Suprema Corte, Aharon Barak, um crítico da reforma judiciária do governo Benjamin Netanyahu, anulada em 1º de janeiro pelo Supremo Tribunal israelense. A África do Sul mandou o ex-vice-presidente do Tribunal Constitucional, Dikgang Mosenek. O presidente sul-africano, Cyril Ramaphosa, declarou que, como um povo que provou os frutos amargos do esbulho, da discriminação, do racismo e da violência patrocinada pelo Estado, temos claro que vamos ficar do lado certo da história. O porta-voz israelense Eylon Levy respondeu que o país vai rechaçar o libelo de sangue absurdo da África do Sul e que a alegação dá cobertura política e legal ao regime estuprador do Hamas. A ONU vai investigar também, isso é outro caso, as alegações de que os terroristas que atacaram Israel em 7 de outubro cometeram violência sexual, o que é crime de guerra. Em Washington, o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca, John Kirby, afirmou que a queixa sul-africana não tem mérito, é contraproducente e não tem base factual. Depois de encontro com o embaixador palestino em Brasília, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva decidiu apoiar a reclamação da África do Sul, que já tinha um endosso da Bolívia, da Malásia, da Jordânia e da Turquia. Mas o que é genocídio? A Convenção para a Prevenção e Repressão do Crime de Genocídio foi aprovada por unanimidade pela Assembleia Geral da ONU em 9 de dezembro de 1948, um dia antes da aprovação da Declaração Universal dos Direitos Humanos. A Convenção do Genocídio sobre Genocídio foi uma resposta da sociedade internacional à tentativa da Alemanha nazista de exterminar os judeus da Europa durante a Segunda Guerra Mundial, o que torna ainda mais chocante a acusação feita contra Israel. No artigo 1, a Convenção define genocídio como a tentativa de destruir, no todo ou em parte, um grupo nacional, étnico, racial ou religioso. O ditador soviético Joseph Stalin não deixou incluir grupo político, politicídio. Precisa haver intenção no genocídio. Quando a Convenção fala em parte, as ações de Israel poderiam ser enquadradas. O artigo 2 lista os métodos citados pela Convenção Internacional para caracterizar o genocídio: matar membros do grupo, causar sérios danos físicos e mentais a membros do grupo, infligir deliberadamente, ou seja, com intenção, a membros do grupo condições de vida calculadas, ou seja, premeditadas, para causar sua destruição física, impor medidas para impedir nascimentos dentro do grupo e a remoção forçada de membros do grupo para outro grupo. Este último quesito, esta última linha, é a razão pela qual o Tribunal Penal Internacional emitiu uma ordem de prisão contra o ditador russo Vladimir Putin por sequestrar e deportar crianças ucranianas para a Rússia numa tentativa de russificá-las. O artigo 3 da Convenção sobre Genocídio considera passíveis de punição o genocídio em si, a conspiração para cometer genocídio e a incitação direta e pública para cometer genocídio. A denúncia da África do Sul cita declarações possivelmente genocidas de dirigentes israelenses.
Em 16 de outubro, Netanyahu, o primeiro-ministro de Benjamin Netanyahu, declarou na Knesset, o parlamento de Israel, que esta é uma luta entre os filhos da luz e os filhos das trevas, uma luta da humanidade contra a lei da selva. O ministro da Defesa, Yoav Gallant, descreveu o conflito como um combate contra animais humanos e ameaçou fazer um bloqueio total de Gaza, deixando o território palestino sem eletricidade, sem água, sem comida e sem gás. O deputado Nissim Vaturi, do partido Likud, do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, afirmou ontem que não há mais inocentes no norte da faixa de Gaza, que quem permanece lá tem de ser eliminado e que Gaza deve ser queimada. Os ministros mais extremistas do governo mais extremista da história de Israel, o ministro da Segurança Pública Itamar Ben-Gvir e o ministro das Finanças Bezalel Smotrich não param de pedir uma limpeza, faxina ou purificação étnica na faixa de Gaza com a expulsão da maioria dos palestinos. Israel pode ser acusado de crimes de guerra ao realizar bombardeios maciços e indiscriminados, sem distinguir combatentes de civis inocentes, por usar a água e a fome como armas de guerra e pela remoção forçada de quase 2 milhões de habitantes da faixa de Gaza. Vamos ver, quer dizer, não saíram de Gaza, mas tiveram de fugir de casa. Vamos ver o que o Tribunal da ONU diz sobre a acusação de genocídio. Até agora, 23.537 palestinos foram mortos na guerra em Gaza, de acordo com o Ministério da Saúde do Hamas. O número de mortes nos genocídios reconhecidos internacionalmente costuma ser muito maior. No genocídio armênio, cometido pelos turcos do Império Otomano durante a Primeira Guerra Mundial, 1,5 milhão de pessoas foram mortas. No Holocausto, cometido pela Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial, 6 milhões de judeus e 1,5 milhão de ciganos foram mortos. Antes da ascensão do nazismo, havia mais de 10 milhões de judeus na Europa. 60% foram mortos no que os nazistas chamaram de solução final do problema judaico. Esta solução final foi aprovada na Conferência de Wannsee, em Berlim, em 20 de janeiro de 1942. No genocídio de Ruanda, 800 mil pessoas foram mortas. No primeiro genocídio do século XX, cometido pela Alemanha no sudoeste africano alemão, hoje Namíbia, foram mortos entre 24 e 65 mil Herero, 50 a 70% da população da tribo, e 10 mil Namaquas, a metade da população do grupo. Esses números, dezenas de milhares, se aproximam do total de palestinos mortos, mas as porcentagens em relação à população desses grupos são muito maiores. 70 dos 120 deputados da Knesset, do Parlamento de Israel, assinaram uma moção para expulsar o deputado comunista Ofer Kassif por apoiar a denúncia da África do Sul de que Israel comete genocídio contra o povo palestino em Gaza. Kassif já chamou Netanyahu de arque-assassino, o ex-ministro da Justiça Ayelet Shaked de escória neonazista e o ministro Miri Regev de contaminação repulsiva da sarjeta. Israel pode ignorar a decisão do Tribunal Internacional de Justiça da ONU. Em 1986, os Estados Unidos ignoraram uma condenação por apoiar rebeldes e minar portos da Nicarágua. Em 12 de julho de 2016, o Tribunal de Arbitragem, que também fica na Internacional de Arbitragem, que também fica em Haia, decidiu a favor das Filipinas num caso sobre a disputa territorial com a China no Mar do Sul da China. O tribunal decidiu que a reivindicação de soberania da China sobre 90% do Mar do Sul da China não tem base legal, que a China não tem direito sobre os recursos do mar e que arquipélagos como as Ilhas Spratleys não geram zonas marítimas chinesas e que a China violou suas obrigações de se abster de agravar as disputas. A China tem conflitos territoriais no Mar do Sul da China com Brunei, Filipinas, Malásia, Taiwan e Vietnã. A pedido da organização não governamental Repórteres Sem Fronteiras, o Tribunal Penal Internacional vai investigar as mortes de jornalistas. Esta é a guerra mais mortal para jornalistas
pelo menos 79 foram mortos, de acordo com o Comitê para a Proteção de Jornalistas, e 110, de acordo com o Movimento de Resistência Islâmica, o Hamas, o grupo terrorista responsável pelo ataque de 7 de outubro a Israel, quando morreram 1.139 pessoas. Uma delegação de Israel chegou ao Cairo para negociar a troca de reféns por presos palestinos. O Hamas advertiu que nenhum refém vai voltar para casa vivo enquanto as forças de Israel continuarem em Gaza. Além de um cessar-fogo, o Hamas exige a retirada de Israel. Cerca de 250 israelenses estrangeiros foram sequestrados no ataque de 7 de outubro. 110 foram libertados durante uma semana de trégua no fim de novembro, em troca de 240 prisioneiros palestinos, mas só um refém foi resgatado em ação militar até agora. O Crescente Vermelho palestino, o Crescente Vermelho é a Cruz Vermelha dos países muçulmanos, acusou Israel de atacar uma ambulância e de matar 4 socorristas e 2 pacientes em Deir al-Balá, no centro de Gaza. A imprensa de Israel revelou que professores palestinos da Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados Palestinos aplaudiram o ataque de 7 de outubro. A Força Aérea de Israel atacou posições da milícia fundamentalista xiita libanesa Hezbollah, o Partido de Deus, no sul do Líbano. O vice-presidente do parlamento libanês, deputado Elias Abu Saab, declarou que cerca de 75 mil libaneses que fugiram do sul do país por causa da guerra só podem voltar à região com um acordo diplomático. O Hezbollah deu vários sinais de que quer negociar uma solução diplomática para o conflito com Israel, mas provavelmente Israel veja nisso um sinal de fraqueza e continua atacando. Por 11 votos a 0, com 4 abstenções da China, da Rússia, da Argélia e de Moçambique, o Conselho de Segurança da ONU aprovou uma resolução proposta pelos Estados Unidos na quarta-feira, exigindo o fim dos ataques dos rebeldes hutis, xiitas, zaiditas, apoiados pelo Irã na guerra civil do Iêmen, contra navios cargueiros no mar Mediterrâneo. O texto aprovado fala em 24 ataques desde 19 de novembro. Na terça-feira, os Estados Unidos e o Reino Unido abateram 18 drones e 3 mísseis disparados pelos hutis. A milícia iemenita rejeitou a condenação como uma jogada política. O jornal conservador britânico Telegraph noticiou que 200 milicianos hutis foram treinados pela Guarda Revolucionária do Irã na Academia de Ciências e Tecnologia Naval Khamenei. O jornal acusa o supremo líder espiritual da Revolução Islâmica, Ayatollah Ali Khamenei, de supervisionar pessoalmente os ataques dos hutis e pedir que mais armas e mais equipamentos sejam dados à milícia iemenita. Se você gostou, assine meu canal no YouTube, que é de graça. Leia o meu blog, Globalização em Crise. Me siga no Twitter, no Instagram, no Thread e no Facebook, onde colaboro com o grupo Quarentena News. Muito obrigado pela atenção. Shalom, que é paz em hebraico. Salam aleikum, a paz esteja convosco em árabe. Até mais. Tchau.